Eu já trabalho, mas quero estudar. Se tenho filhos, cuido do meu lar. E estudar onde quiser, quando puder. No PC, tablet ou celular. Moro longe, quero me formar. A hora que eu tenho é depois de almoçar. Praticidade tem o nome, polos em todo o país. Online posso me formar. EAD, o Unicesumar tem qualidade de ensino pra você criar. EAD, o Unicesumar, você escolhe a hora que quer estudar. EAD, o Unicesumar em cada canto do Brasil, porque melhor não há. EAD, o Unicesumar, do meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar. Olá pessoal, bem-vindos à nossa quinta aula da disciplina de Programação de Sistemas 1. Na nossa aula, nós tivemos uma aula de como trabalhar com dados de entrada na linguagem Java, independente de termos uma interface ou não, e também vimos um pouquinho bem por cima como criar interfaces gráficas fora da nossa IDE. Bom, na aula de hoje nós vamos trabalhar com rotinas de decisão. É um conceito que tenho certeza que vocês já viram anteriormente, mais de uma vez, provavelmente, nas disciplinas de linguagem de programação. A maioria de vocês já está bem familiarizado com rotinas de decisão. Vou relembrar brevemente aqui alguns conceitos e vamos estar aplicando, então, e vamos aplicar esses conceitos na linguagem de programação Java. Aqui não vai ter muito segredo, pessoal, porque a linguagem de programação Java ela tem uma sintaxe em relação a isso muito parecida com a da linguagem C, para não dizer que é igual. E que é coisa que nem sempre é verdadeiro, né? Tem muitas linguagens de orientação a objetos que mudam um pouco a forma de você trabalhar, que a sintaxe muda alguns detalhezinhos aqui. Já no caso de Java, realmente é muito parecido para não dizer que é igual. É, Mas, por exemplo, linguagem Python. A linguagem Python já tem uma sintaxe um pouco diferente para você trabalhar com rotinas de decisão e rotinas de repetição. É, Bom, a nossa frase motivacional do dia é: 9 pessoas não podem fazer um bebê em um mês. Isso é uma questão de que certas coisas elas levam um determinado tempo e não importa o quantas pessoas a mais vocês colocam para isso. Isso é muito verdade na, na parte de software. Você colocar uma equipe ali de 20 pessoas para fazer um software 4 vezes mais rápido do que uma equipe de 5. é, Isso nem sempre é verdade, isso nem sempre funciona. Aliás, dependendo do tamanho do software, não vai funcionar. Então, certas coisas elas realmente levam tempo para serem desenvolvidas, para serem produzidas. E no caso de um bebê, de serem criadas, né? Bom, como eu disse, a nossa quinta aula, a próxima aula, pessoal, rotinas de repetição. Apesar dessa parte aqui de decisão ela ser um pouco similar a várias coisas que vocês já viram, as de repetição tem já bastante dicas ali que eu vou passar que aí já não batem tanto, não vão ser tão iguais assim as partes de linguagem de programação. Não diria em relação à sintaxe. A sintaxe, assim como aqui, ela é bem parecida. De Java e linguagem C, para não dizer que é igualzinha, mas tem algumas dicas ali, principalmente com a rotina while, que quando a gente está trabalhando com orientação a objetos, na verdade com sistemas embarcados, com vários outros elementos que diferem aí já um pouco daquele método de programa, daquela sequência normal que a gente tem lá em linguagem C, em linguagem de programação, é, tem alguns pontos aqui que acabam diferindo bastante. Diferindo não, da linguagem em si é igual, mas as aplicações que a gente vai utilizar aqui, elas têm alguns detalhezinhos legais. Preparei alguns exemplos bem especiais para mostrar para vocês exatamente esses gaps aí, essas diferenças maiores. Bom, na nossa aula de hoje, nós vamos ver primeiramente os conceitos gerais, e como eu disse, a maioria de vocês estão um pouco familiarizados. Vamos ver as rotinas if, são as rotinas if, if else, if else, if else.
Lembrando que esses são 3 tipos de laços diferentes. Eu vou estar, inclusive, falando bastante, exatamente focando na diferença entre esses 3 laços, apesar de que os conceitos provavelmente vocês já sabem. Vamos estar vendo, vamos ver rotina switch, é, e vamos ver um exemplo para a rotina switch de um terremoto e um exemplo para a rotina if de imposto de renda. Claro que a gente não vai fazer a tabelinha certa aqui do imposto de renda brasileiro, mesmo porque ela é um pouquinho chata, um pouquinho complexa. A gente vai fazer ela de uma forma bem simplificada dela aqui, mas por questões didáticas mesmo. Bom, rotinas if. Pessoal, essas rotinas de decisão, elas são basicamente uma parte que a programação chegou, que mudou, revolucionou muita coisa do nosso mundo, que a gente deu poder para a máquina de conseguir tomar decisões. Então, a gente ter essa opção de dizer se acontecer tal coisa, se o usuário entrar com tal dado, se tal sensor estiver acima ou abaixo de tal valor, se apertarem um botão, se o meu dado de entrada for alguma coisa, eu faço tal coisa, se não, faço tal coisa, se não, faço tal coisa, se não, eu faço tal coisa. Então, ela é um funcionamento que foi baseado nas nossas rotinas de decisão interna, nossas que eu digo, de nós seres humanos e até mesmo de animais, quando tomam certas decisões, a gente deu esse poder para a máquina, para a máquina poder tomar decisão sozinha, o que é muito bom, porque antes disso você tinha ali o algoritmo, ele era basicamente uma receita fixa, né? Você tinha uma única linha, você não podia dividir a sua linha, não podia dividir o seu fluxo de informação, como passou a ser possível. Então, rotinas de decisão, a gente acaba vendo aqui só como um ponto a mais, mas ela realmente foi uma revolução no surgimento dela, por isso a dada enorme importância desse tipo de rotina. Bom, pessoal, eu fui bem simpático ao dizer que a sintaxe é bem parecida com a da linguagem em si. A verdade é que é igualzinha, é exatamente idêntica. Então, nós temos aqui o if, condição, ação. Aqui o if está com letra maiúscula e o ação está com letra maiúscula por conta o próprio PowerPoint aqui colocou, né, pessoal? Vamos lembrar que é minúscula a primeira letra aqui, para todos esses casos. Ele vai verificar se essa condição é verdadeira. Se for, ele faz essa ação. Se não, ele vai para a segunda condição. Se for verdadeira, ele faz essa ação. Se não, se nenhuma dessas, ele pode ter vários else if encadeados. Se nenhuma dessas forem verdadeiras, ele faz o último else. Existem diferenças de você colocar vários ifs em sequência e você colocar sequências if-else. A principal delas é que se você tem uma condição 1 e uma condição e uma outra rotina if, uma condição 2, aquele valor pode ser alterado dentro da condição 1 e isso pode fazer a condição 2 ser verdadeira também. Isso é verdade para uma série de fatores, ou seja, qual que é mais correto, usar dois ifs encadeados? Na verdade, depende do que você quer fazer, né? Se você quer que somente uma condição seja realizada, você vai usar uma rotina if-else. Se você utilizar uma rotina, se você quiser que pode ser uma, pode ser a outra, pode não ser nenhuma, pode ser as duas, você coloca dois ifs encadeados. Se você quiser que você ter várias opções e dessas opções somente uma vai ser encadeada, você usa um if, else. Se você quiser que eu tenho várias opções, no máximo uma vai ser encadeada, eu uso if, else, e não coloco o else no final. Vamos ver isso um pouquinho mais no NetBeans, que alguns exemplos aqui podem ficar um pouquinho mais claros, pessoal. O que acontece? É um erro a gente imaginar que alguma coisa não pode mudar dentro da primeira rotina. Então, eu vou dar um exemplinho bem bobo aqui no começo, depois eu vou dar um exemplo talvez um pouco melhor. Desculpa, pessoal. Bom, vamos lá. Eu tenho uma rotina aqui, vamos fazer a gente viu na aula passada rotinas de entrada, então a gente vai utilizar aqui rotinas de entrada, tá, pessoal?
java.util.scanner. E aqui vamos criar um scanner, scan, igual a new scanner. E aqui a gente coloca um system.in. Int idade igual a scan.next int. Vou pegar aqui. Então nós vamos pegar uma idade que o usuário digitar aqui. Legal. Aí o que eu quero fazer? Eu quero fazer que eu tenha uma rotina if e eu quero testar se idade menor do que 18 e um else aqui. Você é menor de idade. Pode colocar o que você quiser aqui, você não pode dirigir, enfim. Você é maior de idade. Então, mudando esse programa, de sua idade, vou colocar aqui 20. Você é maior de idade. Não tenho 20 anos, tá, pessoal? Só foi um exemplo aqui. Legal. Então, basicamente isso. Qual que é a diferença de eu colocar dois ifs encadeados? Se eu colocar aqui if idade maior ou igual a 18, tem que abrir essa chave. Ele vai funcionar de uma forma bem similar, né? Para não dizer igualzinho. Tem dois pontos que a gente tem que considerar aqui. Essa rotina é um pouco mais lenta do que a if-else. Por quê? A if-else ela só gasta um ciclo de máquina para testar a condição que está aqui. Então, esse programa aqui ele é um pouquinho menos eficiente. Ele vai demorar o dobro do tempo para fazer essa rotina. Outros detalhes importantes é que eu poderia, por exemplo, ter errado, colocado maior do que 18 sem colocar o igual aqui. Então, digito sua idade 18, ele não vai escrever nada, porque não é nem maior nem menor do que 18. E se eu colocar o else aqui, eu não tenho esse problema. A questão do else, pessoal, é que eu vou ter aquelas duas rotinas e somente uma vai ser executada. Eu não tenho opção de nenhuma ser executada, eu não tenho opção das duas serem executadas. Uma e somente uma vai ser executada. Nesse caso aqui nosso, ele é mais problemático ainda por causa de um ponto que pode acontecer. Claro que, né, suponha, eu vou dar um exemplo que pode parecer um pouquinho bobo ao primeiro momento, mas isso é bem verdade para várias situações. Suponha que a pessoa fez aniversário no tempo desse if aqui. Então, aí eu vim aqui, idade igual a 18. Então, você é menor de 18, você é menor de idade, mas nesse meio tempo você fez 18 anos. Isso pode parecer bobo para a idade na parte do ciclo de máquina, mas isso em casos que você tem entradas ali em tempo real, que você está avaliando, a sua situação mudar entre uma para outra é algo muito comum. E outra coisa pode simplesmente, talvez não com exemplo de idade, mas o dado do primeiro if mudar aqui no meio dele. Então, se eu colocar isso aqui agora, observe. Eu coloquei que eu tenho 17 anos, nesse meio tempo eu fiz aniversário, então eu sou menor de idade, mas eu fiz aniversário, ele chegou no outro if, e agora eu já sou maior de idade. Ou seja, pode ter programas que você realmente queira que ele fique testando essas possibilidades, mesmo se você tiver uma mudança. Tem programas que não. Tem programas que, por exemplo, eu quero colocar um else aqui, se eu colocar um else aqui, mesmo eu fazendo aniversário nesse primeiro if, eu ainda vou ser considerado menor de idade. Então, eu vou colocar aqui 17 anos.
eu fiz 18 anos. Se a gente der um print aqui no final colocando a idade, vocês vão ver que eu estou com 18 anos, mas eu não entrei no segundo if. Então isso é muito importante para você colocar o para você poder fazer essas diferenças entre entre essas várias rotinas de decisão. Ifs encadeados não, desculpa, ifs em sequência, eles são para quando você quer checar cada instrução independente da próxima instrução. Se essas instruções são dependentes, se existe uma relação entre elas, como por exemplo é o caso desse que a gente está mostrando em termos de idade, é, você não pode ter mais e menos de 18 anos ao mesmo tempo, né? Então então no caso, você somente vai ter uma, ó, ele colocou que eu sou menor de idade, mas eu fiz 18 anos. Então, por quê? É por causa dessa linha aqui. Muitos códigos acontecem isso, pessoal. Ah, uma coisa não é verdadeira, então eu vou tornar ela verdadeira aqui, mas eu não vou executar a próxima rotina, que é a rotina, como se ela fosse verdadeira. Ah, não, eu quero executar aquela rotina. Ah, não, então eu vou colocar ifs em sequência. Isso também é totalmente verdadeiro, pessoal, para a rotina else if. A rotina else if, vamos dizer aqui, é menor do que 18, é que eu vou colocar menor de 21. Você é menor de idade nos Estados Unidos. Quando você coloca o else if, pessoal, é muito importante que você verifique a ordem desses elementos. Por quê? Aqui eu estou testando se ele é menor de 18. Aqui eu preciso colocar menor de 18 e maior de 18 e menor de 21? Não, porque ele já passou por essa rotina. Na rotina else if, somente uma de todas elas vai ser executada. Uma e somente uma se você tiver um else no final. Se você não tiver o else no final, pode ser que nenhuma seja realizada. É no máximo uma. E esse código é muito mais eficiente do que você tentar fazer um monte de if encadeado, porque o que acontece? Um monte de if encadeado, você vai testar todas elas. Aqui eu testei a primeira. Se a primeira for verdadeira, eu vou fazer essa ação e já vou pular lá para o final. Eu não vou testar as outras. Então aqui é muito importante a ordem que você coloca elas. Então aqui, se eu colocar que eu tenho 20 anos, ele vai dar que eu sou menor nos Estados Unidos. Beleza. Voltando então para o nosso slide. Essa é a rotina if. A próxima rotina que a gente tem é a rotina switch. Pessoal, também é igualzinho em linguagem C. Então, Java tem essa certa vantagem em relação às rotinas mais utilizadas ali, que são as rotinas if, switch, for e while. Todas essas rotinas, elas têm a sintaxe exatamente igual à linguagem C. Então, tudo que vocês aprenderam em linguagem C, em termos da sintaxe, em como você vai colocar elas ali no seu programa, Java segue exatamente igual. Isso é muito bom, porque a gente tem uma linguagem orientada a objetos, uma linguagem para programação de sistemas que tem que a gente pode utilizar muitas coisas que a gente já ouviu em outras linguagens. Então isso é bem legal aqui. E bom, a rotina switch, como vocês já sabem, você coloca uma expressão e você tem um caso para cada, você tem um caso para cada valor e no final desse caso você tem que colocar um break ali. Bom, pessoal, tenho dois exemplos aqui para vocês, um com um terremoto e outro com imposto. O do imposto, na verdade, ele vai dar bem parecido com esse exemplo de idade que a gente acabou de ver aqui agora. Já o do terremoto, aí a gente vai utilizar switch, então ele vai mudar alguns detalhes ali, né? Bom, vamos então para o nosso programa, vamos então para o NetBeans. Eu vou manter a minha rotina de entrada aqui, só vou comentar a parte do if aqui. Deixa eu ver o que tá. Bom.
Ah, sim. Não, tá correto. Esse aqui daqui. Ah, tá, beleza. Porque esse daqui é desse e esse aqui é da nossa classe, né? Agora, e esse aqui é do nosso método main. Beleza. Bom, aqui, em vez de digitar, eu vou colocar digite a escala do terremoto. Bom, vamos trabalhar de 1 a 9, de 0 a 9, né? Sendo que vamos fazer ali para 9, 8, 7 e os outros danos menores, vamos colocar dessa forma. Ou na verdade de 0 a 8, né? Porque escala 9 para terremoto vai ser. Então, switch. Aqui, terremoto. Então vamos colocar um switch. Switch terremoto. Case, vamos colocar aqui 8. Danos altíssimos. Destruição total. Legal. Legal. Break. O break é importante, pessoal, porque ele chega no case e quando ele já dá o break, ele sai da rotina switch, tá? Esse break ele pode ser utilizado em outras rotinas também. Você pode utilizar ele dentro de um if, você pode utilizar ele dentro de um while. Na verdade, dentro de um while, muitas vezes ele é bem interessante a gente fazer isso, tá? Mas vamos ver alguns exemplos, inclusive na nossa parte de na próxima aula, na parte de rotinas de repetição. O que é importante vocês saberem é que o break ele quebra a rotina. Então, por exemplo, eu estou aqui no case 8, esse break vai quebrar o switch, eu vou sair dele aqui. Então, danos muito altos. Case 6, nós vamos ter aqui então. Opa. Danos altos. E vamos colocar um default aqui. O que é o default? É como se ele fosse o else de uma rotina if-else. Então, se nenhum desses aqui acontecer, ele vai entrar no último aqui. Você pode ou não ter esse default, tá, pessoal? Se você quiser que pelo menos uma das rotinas seja realizada, você precisa colocar o default. Se você não, ele vai checar todos ali. Se nenhum acontecer, não vou fazer nada. Então, danos menores que os anteriores. Colocar a escala 6, danos altos. Então é isso. Vamos colocar a escala 4, danos menores que os anteriores. Vamos colocar só danos menores, não que um terremoto de escala 5 não ainda tenha muitos danos, né? Vamos colocar só danos, acho que fica mais correto aqui. Então, pessoal, bem simplesinho. Dá para fazer isso com uma sequência de if, else? Dá. Na verdade, quase todo programa que você tem um switch, dá para você fazer também de uma forma análoga com if, else. Qual que é a jogada? Eu geralmente recomendo, quando você for trabalhar com números mais fixos, assim, às vezes fica um pouco mais bonito, mais agradável você trabalhar com o switch dessa forma. Quando você vai trabalhar com faixas, aí é mais bacana, desculpa, é bacana você utilizar uma rotina de if, else para você ir pegando a faixa do primeiro, então eu vou colocar a faixa do segundo, a faixa do terceiro,
e tudo mais. Bom, o exemplo que nós temos aqui do imposto de renda, na verdade ele é bem similar a esse aqui da idade, né? Então vamos colocar aqui int salário, digite o seu salário. Aí vamos fazer menor de 2.000 não paga imposto de renda, e na verdade paga, mas vamos lá. Menor de 2.000 não paga, de 2.000 a 3.000 vamos colocar ali 15%, e 3.000 para cima vamos colocar 30%. Então, aí nós vamos ter que ter uma variável double imposto. Double imposto, então vamos lá. If se salário menor que 2.000, imposto igual a zero, desculpa. E aí depois vamos colocar else if. Aqui eu não preciso testar se ele é menor do que 2.000, nós já sabemos que ele é menor do que 2.000, então nós vamos testar se ele é menor do que 3.000. Porque se ele fosse menor do que 2.000, ele já teria caído aqui. Então, se ele for menor do que 3.000, imposto igual salário vezes 10%, eu tinha falado, né? Quem dera no Brasil tivesse imposto de 10%. Else if, na verdade a primeira alíquota de imposto é 7,5, né? Mas não é até 3.000 e começa antes do 2.000. Mas vamos lá, então. Salário menor do que 4.000, aí vamos colocar aqui imposto igual salário vezes 0,15. Então aqui uma casa de 15%. E no mais, imposto igual salário vezes 0,2. Lembrando, tá, pessoal, que na verdade o imposto é sobre o excedente do anterior. Então, essa conta aqui ela é puramente didática. Na prática, o cálculo do imposto não é feito dessa forma. Se você tem mais de 2 a 3.000, você vai pagar 10% dessa diferença entre 2 e 3. 3 a 4 você vai pagar, você iria pagar se as alíquotas fossem essa da diferença entre 4 e 3. E o restante aqui, se você ganhasse, sei lá, 15.000 reais, você ia pagar entre 20% entre a diferença desses 15.000 e 4, assim feito o cálculo efetivo. Poderíamos até fazer isso aqui, mas não ia mudar nada a estrutura do nosso programa, né? Então não tem por que a gente fazer dessa forma. Mas, então, seu imposto porcentagem D. Daria para colocar porcentagem D aqui, mas não, vou só colocar mais imposto aqui. Porcentagem F, né? Porque é uma double. Então, vamos lá. Esse é o salário, 2.500. Então, seu imposto é 250. 2.500 ele está nessa faixa aqui, vai dar 250. Então, é isso, pessoal. Essa foi a nossa aula de hoje. Eu tenho um exercício para vocês fazerem depois em relação a esses exemplos aí. Então nós revimos os conceitos de if, switch, vimos exemplos deles aqui na linguagem Java. Foi um grande prazer estar aqui com vocês hoje e tenham todos ótimos estudos. EAD, Unicentro, do meu jeito.